Fala pessoal, uma boa noite para vocês, sejam bem-vindos a mais uma live aqui. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Matheus Ornelas, jornalista e comentarista de esportes americanos. Antes da gente começar, os recados iniciais de sempre. Se você chegou aqui hoje pela primeira vez, comece a seguir nosso canal. Se quiser deixar um sub, agradeço ainda mais. Se quiser ajudar de qualquer forma de donate, seja como for, a gente tem aqui diversas opções para ajudar. E lembrando que se você gosta de futebol americano, gosta de NBA, gosta ali de ficar bem vestido, a nossa live aqui tem parceria com a Fanática Sport Nation. Então você pode entrar lá no site do pessoal, usar o cupom Ornelas10, Ornelas, e sempre confundo, usa o cupom Ornelas e ter 10% de desconto em toda a loja. A gente vai falar de Green Bay Packers hoje, vocês estão vendo aqui na tela, tem camisa do Green Bay Packers lá de Aaron Rodgers. Então aproveita, porque a gente não sabe quanto tempo ele ainda vai ficar em Green Bay. Então talvez seja uma camisa que vocês não possam usar por tanto tempo. Lembrando que, gente, chat, vocês podem mandar à vontade, dúvida, sugestão. A gente vai respondendo tudo por aqui. Já dá uma boa noite pro Luiz Fernando, que participou essa semana com a gente e é colega do meu convidado de hoje de canal, o Heriberto, também aqui, torcedor do Green Bay Packers. E eu já vou colocar ele aqui com a gente. Lucas Cisneros, seja bem-vindo à nossa live. Muito boa noite. Valeu, obrigado, Dornelas, obrigado pelo espaço, obrigado aí pela oportunidade de conversar aqui com a galera. É uma honra estar aqui. Admiro muito o teu trabalho, cara. E vamos embora falar do Green Bay Packers, o maior da NFL. Hoje, gente, lembrando que sempre o clubismo está mais que liberado aqui, então vocês podem vir no chat falar o que vocês quiserem pra gente. O Cisneros, pra quem não conhece, ele também tá nessa bagunça que é o futebol americano brasileiro, né? Foi meu treinador também por um período de tempo, então é um cara que eu conheço também, admiro muito o trabalho, tanto no canal no Huddle, né, que ele e o Luiz tocam lá de uma maneira excelente. Inclusive, já cobrei eles hoje do vídeo do Jalen Phillips, que ainda não saiu. Dá uma boa noite pro Lorenzo. Lorenzo, mais uma vez, obrigado que você tá aqui toda noite, participando com a gente. Mas, Lucas, antes da gente começar, eu queria até que você falasse um pouco do seu trabalho com futebol americano, lá no No Huddle, onde que a galera te acha pra poder conversar com você. Bom, a galera me acha aí no Twitter para conversar. O arroba tá aí embaixo, já vi aqui como é que tá na Twitch. Então, arroba L Cisneiros. Com futebol americano, cara, eu tenho uma história aí desde 2003. 2003 eu comecei aí a já torcer pelo Packers sem nem saber as regras do futebol americano ainda. E depois, em 2005, fui fazer intercâmbio e comecei a jogar. Uhum. Quando voltei, não queria parar de jogar futebol americano. E aí a história. Fiz parte da fundação do Recife Mariners. Eu joguei de quarterback lá, depois fui treinador. A partir de 2011 estava só como treinador. Vim para São Paulo trabalhar, acabei também me envolvendo com futebol americano aqui, então trabalhei no Storm e na Lusa. Também tive uma passagem, fiz parte da seleção brasileira quando a gente foi jogar a Copa do Mundo em 2015 em Ohio. A primeira e Hoje eu sou única Copa, só. primeira e única Copa do Mundo full pads, né, que o Brasil fez parte. Então, vamos É, rasgar uma seda porque merece. Aquela seleção e a comissão técnica que tava lá. uma galera sensacional, um privilégio estar no meio de gente tão incrível ali. A comissão do head coach Danilo Miller e todo o grupo de atletas ali. É inacreditável, sinceramente, ainda parece um sonho que eu pude fazer parte ali daquilo. É, humildemente fazer parte daquilo ali. E hoje tô só de pitaqueiro mesmo, tô lá no canal No Huddle, segue a gente aí no YouTube, a gente tem feito videoanálises, eu tento trazer essa visão mais de treinador para os vídeos, de analisar ali ou compartilhar, debater o pouco que eu sei ali de fundamentos, tática, analisando os vídeos de tanto jogadores quanto de times. E tem muito para vir esse ano aí. E com certeza espero que você, daqui a pouquinho, você sabe que está intimada, dá uma chegada lá. O Luiz já me falou que quando o assunto for Miami Dolphins, ele falou que ele também falou que eu já tava convocado, né? Eu falei que pode chamar, que se precisa de alguém que consegue ser clubista e fala mal ao mesmo tempo, é só me chamar que eu consigo ser exatamente esse ponto fora da curva para os dois lados. É. Bom, pra gente começar agora a falar efetivamente do Green Bay Packers, né, Lucas?
apesar do que muita gente está pintando como se o time tivesse desmontado, a equipe chegou na final da NFC, né? Fez um jogo muito bom contra o Tampa Bay Buccaneers. Erros pontuais acabaram custando uma ida ao Super Bowl. Mas o que, na sua opinião, faltava naquele elenco que a equipe teria que buscar numa off-season ou buscar eventualmente no draft? Olha, para mim, o elenco era muito redondo, muito completo, tá? O que eu acho que faltou para o Green Bay Packers 2020 para chegar aí no Super Bowl, sinceramente, tem duas coisas ali. Uma coisa é sorte, acho que no fim do jogo ali, ou naquela volta do segundo tempo, no final, lógico, do segundo quarto, teve aquele erro grotesco ali do Kevin King. Então, eu acho que teve muita coisa dando certo para o Buccaneers ali em sequência, mas eu acho também que fez muita falta o Bakhtiari estar saudável. Sim, Bakhtiari não jogou e aquela linha defensiva do Buccaneers que foi a protagonista para mim, inclusive do Super Bowl também, sim, né? A total. linha defensiva do Buccaneers deitou em cima de uma linha ofensiva do Packers que estava sem a sua maior estrela, sem um cara que assinou um contrato gigante, é, um cara que é a estrela do Packers para mim. Hoje é meu jogador favorito no Green Bay Packers, não não quarterback ali. E se brincar, briga com o Aaron Rodgers ali comigo, tá? O Bakhtiari para mim é um gigante. Sim. Então, faltou ter o Bakhtiari saudável, faltou um pouco de sorte. Eu acho que a comissão técnica tomou decisões questionáveis. Eu acho que em alguns momentos sim. Mas a do Bucks também, e esses erros ocorrem. Enfim, a gente pode entrar no detalhe, na minúcia, mas o time era muito redondo. Se Sim. eu pudesse melhorar alguma coisa, eu melhoraria ali um pouco, eu acho que o corpo de receivers, agora não tanto quanto que o Rodgers só tem Davante Adams e um bando de inútil, eu não acho que é isso. Parece que você tem ali só Davante Adams sozinho em campo, não é verdade. E eu acredito que eu também melhoraria ali o corpo de linebackers, tá? Que o experimento com o Kirksey falhou, não deu certo na free agency. E aí depois eu pensaria também em cornerback. Eu não sou tão fã de Kevin King. Eu acho ele competente, mas só isso. E aí a gente vai falar daqui a pouco do draft desse ano por causa disso aí. O Heriberto falou assim que, falando da final da NFC, né, que teve erros mentais do LaFleur, depois das duas piques, o time só tentou 6 passes e teve 2 three-and-outs. O Queiroz mandando aqui, boa noite, Ornelas, vim escutar do rival, queria só dizer que em primeira mão que a dinastia Rodgers Packers vai acabar e Fields vem aí, um grande abraço. O hype train do Justin Fields é real, É. e o E eu Luiz, tô, eu tô, viu? Eu tô no hype train do eu Justin Fields. Eu também, sou eu não... torcedor do Packers e eu sou fã do cara. Sou muito fã do Justin Fields. E ele, pra mim, ele tá chegando no momento ideal dessa NFC, ainda mais se o Rodgers for embora daqui um ano ou dois. É, É. bom, vamos lá. Agora falando efetivamente do draft. Todo ano, pelo menos acho que nos últimos 3 anos, a primeira escolha do Packers, todos os mock drafts possíveis e imagináveis colocam wide receiver. Wide receiver, wide receiver, wide receiver, porque só tem o Davante Adams, porque o resto Ai, é um bando de jogador ruim, que nenhum desses caras ia ser receiver em nenhuma outra equipe da NFL e coisa e tal. E aí, na escolha número 29, eu lembro que eu tava fazendo live no dia do dia 1 do draft, teve muita gente que ficou irritada com essa escolha. Foi o Eric Stokes, cornerback da Georgia. E, assim, eu entendo a escolha de corner. Entendo mesmo. Até como você falou, o King não é o cara ideal, acho que pra ser um corner um corner 2. Então você tinha que buscar talvez um cara de secundária. Mas eu não acho que esse cara era o Eric Stokes. Então aí eu queria saber de você, o que você achou dessa pick e o que você gosta e desgosta do jogador Eric Stokes? tá. O que eu gosto dele? O que é que eu gosto dele? Eu gosto do. O Packers há um tempo já, desde a gestão Ted Thompson,
como GM, essa escola de scout do Packers aí, que teve como diretor de scout o Red, que foi depois ser GM lá em Oakland, e enfim, toda essa escola de scouts e GMs do Packers que tá vindo aí, agora tá com o Brian Gutekunst, Uhum. eles prezam muito por tamanho e atleticismo de Sim, corners. Inclusive, às vezes, priorizando isso a ball skills. Inclusive, priorizando isso a números e resultados em college. Então, é isso esse cara tem e tem de sobra. Ele é um freak fisicamente falando. sim. Ele fisicamente ele consegue. Ele não vai ser um problema fisicamente para jogar contra nenhum tipo de recebedor Hum. mais físico, É, mais veloz. e Ele eu é um acho, cara que. e eu acho até que Uhum, eu destaquei aqui que eu tenho umas anotações para cada jogador. A marcação homem-homem dele, para mim, é o que mais brilha do jogo dele, fora o atleticismo, exatamente porque ele é muito físico. Então, ele consegue controlar o cara na linha muito fácil. E isso nessa NFL de hoje, onde a gente vê os caras tentarem esticar muito o campo, é uma característica muito boa de você ter, né? E o Heriberto até uhum. falou, o time foi atrás de atributos físicos. Pra mim é o que justifica essa escolha. Mas eu, particularmente, eu não lembro de cabeça agora que corner ainda tava na board. Mas não era o cara que eu teria ido. Eu vou até abrir aqui pra não falar besteira. Mas pode continuar. Mas, cara, o que é que não tem, né? O que é a preocupação com ele aí? Ele é cru e ele, assim, ele não tem tanto, não traduziu isso tanto em números. Sim. Uma coisa que você vê quando ele tá jogando é que existe uma tendência muito grande em se evitar ele, tá? Isso é Sim. muito bom. Faltou número porque evitaram ele, isso é muito bom. Mas, mesmo assim, poucos turnovers, assim, é algo até que ele disse que treinou nessa pré-temporada e é uma questão de fit. É uma Uhum. questão de fit com a filosofia do Packers mesmo, tá? Essa Sim. filosofia dá errado e dá certo. É uma filosofia ali que, né, eu acho que como qualquer outra, não existe pique certeiro. Não existe pique certeiro 100% quase. Isso é quase inexistente, né? Poucos são os chamados blue chips ali, garantia. É. Mas, sinceramente, para ficar oposto ao Jair Alexander, para pegar o tipo de receiver que não é o receiver 1 do time, geralmente esses receivers de posse, tá? Tem que se entender como é que o Packers está querendo construir o elenco para entender a escolha também. Oposto àquele receiver que é o receiver 1, o ex do time, o cara que é o mais talentoso e a melhor combinação, Uhum. geralmente fica aquele possession receiver, aquele cara que é o receiver mais forte, o receiver mais alto, o receiver para pegar aquela bola certeira na terceira descida para poucas jardas, e ali você quer um cara físico. Ali você quer um cara que possa jogar a bola no alto quando é brigada naquela bola de 50%, que é briga entre corner e receiver. Uhum. Então, é um cara para estar oposto a Jair Alexander por um longo tempo, cobrindo esse possession receiver, e eu entendo a escolha do Packers nesse caso aqui. Certo. Bom, o Heriberto falou que foi uma baita pique, aí eu também já acho que é demais, que o Heriberto é o ser humano mais clubista envolvendo o Green Bay Packers da história. Mas, bom, vamos lá. Aí na segunda rodada, escolha número 62, essa pra mim, sendo bem sincero, olhando todas as escolhas que a equipe teve, foi a que eu mais gostei pelo jogador, por necessidade, por tudo. Caiu, Uhum. na minha opinião, era um cara que poderia ter saído antes até, que foi o Myers, né, center de Ohio State. Alguns nomes colocam ele como guard, mas eu acho que, excepcionalmente no Packers, ele já chega para jogar de center. Ainda mais porque a Sim. equipe perdeu o titular da posição na última temporada. Se eu não me engano, ele foi para os Chargers, né? E assim, é um cara que ele preenche todos os meus, o que a gente fala, né? O checkbox de tudo que eu quero para um jogador de linha ofensiva, principalmente para um center, falando por experiência própria, porque eu joguei na posição. É um cara que tem boa leitura de jogo, identifica bem o front adversário, identifica blitz. É um cara que vai conseguir segurar nos tackles no mano a mano. Talvez, claro, se ele pegar um cara muito, muito mais pesado, ele vai sofrer, mas é normal também. Não tem como você esperar que o cara vá se garantir sozinho contra um DT de 160 quilos.
mas é um cara que eu gosto de tudo nele, sabe? E é a pique certa pro time certo, na minha opinião. Você também Uhum. vê dessa forma a escolha do Josh Myers? É, sim, eu gosto muito do pique. Eu sei que tinha o Humphrey ali, Sim. né, ele estava também muito bem cotado e na maioria dos boards acima, inclusive. Mas eu acho que o Packers viu aqui novamente é construção de elenco, é fit, é como o time joga e também existe uma certa preferência por escola, na minha opinião aqui. Uhum. Tá? Esses scouts, eles têm os currais ali, eles têm os Uhum. lugares onde eles gostam de pescar, sabe? Eles têm Sim. exatamente aquele coach de linha ofensiva que ensina as coisas de tal forma para aquele atleta e ele já sai com aquilo ali mais lapidado, com aquele entendimento. E é lógico que existe ali a entrevista para você Sim. saber se o cara vai se adaptar à filosofia do time, se ele vai se adaptar a morar numa cidade como Green Bay, que é um ambiente diferente da maioria dos mercados da NFL. Sim. Que é um Então o mercado. Packers, é, Pra quem não conhece, né? É um mercado que a torcida tipo, é mais fanática, vamos dizer assim, na minha opinião, uma das mais fanáticas, só que é um mercado pequeno, assim, vamos uhum, dizer, uhum, a nível de Dallas, a nível de outras franquias da NFL, é um mercado menor do que Nova isso. York, essas coisas, mas que existe uma cobrança tão grande quanto, porque, querendo ou não, como a gente Uhum, falou, Packers é uma equipe que todo ano tá em playoffs, tem um dos melhores quarterbacks em atividade no momento, é um time que todo ano tá sendo montado para brigar, né? E é, o que você falou de escola, o Heriberto falou, Green Bay viciado em centers de Ohio State, o Lindsay é de lá também. pois é, às vezes veja que essa linhagem de scouts do Packers, ela não é agora, não começou agora com o Gutekunst. Uhum, O Ted Thompson saiu, mas ainda é a mesma galera seguindo aqui, um trabalhou com o outro, que trabalhou com o outro. Essa galera, essa linhagem de scouts aí do Packers está aí há pelo menos desde Mike Sherman, anos 90 ali. Então, começo dos anos 2000. Então, é uma galera que realmente vai voltar nas mesmas escolas onde os coaches estão e que deram certo e que recrutam de uma certa forma. Para o Myers, Ainda mais num ano com pandemia, onde você conseguiu ver menos esses caras ao vivo, menos oportunidades de falar com esses jogadores. E é o que a gente falou muitas vezes. Esse draft foi um dos mais. Onde os times menos se arriscaram, porque você tinha que atacar com mais segurança. Porque a pandemia, por mais que os Estados Unidos hoje estejam muito avançados, durante a é, temporada ainda estava muito ruim. Muito muitos jogo sem desses jogadores torcida. nem jogaram o ano passado. Exatamente. Né? E agora, uma coisa interessante do Myers ele jogou numa conferência pesada, na Big Ten aqui, e ele só permitiu 6 sacks em 755 jogadas de passe, Sim. tá? Então, é um cara que ele tem todas as condições de jogar o Green Bay Packers futebol mesmo, jogar a zona, ele proteger bem o Aaron Rodgers. Então, eu acho que ele tem toda a condição de já chegar brigando por essa titularidade de center e gosto muito da escolha também. Com relação ali entre ele e o Creed, fisicamente eu ainda acho o Creed superior. Sim. Fundamentalmente eu vejo os dois bastante em pé de igualdade. Então, vamos aí dar o benefício da dúvida nesse pique aqui, para quem sabe mais do que a gente, que são os scouts que vivem disso. Eu até não sei se você falou isso bem dessa pergunta que o Lorenzo mandou, né? Que ele mandou a fit do Myers era melhor que a do Creed. Pro Packers, sim. Porque quando a gente falou do semana passada sobre o Green Bay Packers, eu falei que eu tinha adorado o Creed em Kansas City, porque ele tava chegando num time, principalmente pensando no jogo terrestre, que jogava como ele foi montado em Oklahoma. Então, se o Creed fosse para uma equipe como o Packers, São Francisco, que tem uma mistura um pouco maior do jogo terrestre, não é um time Uhum. como o Kansas City que corre quase que 100% em zona, né? É, mais uma vez, né? A gente por ter jogado, ser treinador, tudo mais, a gente entende que é uma coisa muito diferente Uhum. para cada estilo e não são todas as linhas ofensivas que têm a mesma qualidade nos dois sistemas. Então, talvez até pensando nisso, a forma como o Packers corre com a bola, que a gente sabe que mesmo com o Aaron Rodgers é um time que corre muito e corre bem com a bola, o jogo terrestre Sim. é fundamental para que o jogo aéreo funcione muito bem e vice-versa.
Eu gosto da escolha. Por isso que eu falei, eu vejo hoje, prospecto por prospecto, que ele era um encaixe melhor que o Creed para o Green Bay Packers. Para outras Concordo. equipes, poderia ter sido o oposto. Mas exclusivamente, não exclusivamente, mas para uma equipe como o Packers ou, por exemplo, o Tennessee, que corre um estilo de corrida mais pesado com a bola, ele era um encaixe melhor, assim, num primeiro momento, né? E Concordo, eu concordo. partindo para a terceira rodada, já que não tem receiver em Green Bay, né, Cisneros? Não tem nenhum receiver lá, né? Como Tá sem, tá sem. tem O primeiro ataque da liga do ano passado, o ataque número 1 da liga do ano passado, tá sem recebedor. o brincadeiras à parte, né? Mas assim, a gente tem que concordar, aí você vai te concordar comigo. Não é o corpo de receivers mais potente, vamos dizer assim? Você acha que potente talvez seja uma palavra honesta para esse corpo de receivers? Porque assim, se a gente for pensar, é Davante Adams, o Lazar e o Valdes Scantling jogando que a equipe jogue com uma formação 11 que vai ter um tight end ali o tempo todo. Não é ruim como a galera pinta, mas também não é esse arroz, feijão e bife, né? Cara, eu vou te falar, no ano passado, dos recebedores ali que tiveram um mínimo de recepções qualificáveis em quantidade, em volume, o Marcus Valdes-Scantling foi o que teve mais jardas por recepção, se eu não me engano, esse é o stat, que ele foi o melhor da liga. Como um recebedor 2 e um change of pace ali para o Davante Adams, é muito do que se pode pedir. Inclusive, Uhum. contra o Tampa Bay, fez uma jogada sensacional que botou o Packers de volta no jogo. O Davante Adams não tem palavras, Não tem. Esse aí é, né? é Isso é indiscutível. indiscutível. Só pode estar em uma conversa, que é a de ser talvez o melhor recebedor da liga. Aí tem quem vamos debater os outros, mas nessa conversa ele está lá. A gente tem o Equanimeous St. Brown, que deu uma melhorada no passado, Sim. ainda não perdoei aquele drop do two-point conversion. É, a gente tem o Tonian, que teve um crescimento absurdo ano passado, É, foi o Tyrande que mais fez touchdown na liga. ele O falou, Deguara, O Heriberto mandou, tem oi, que falar do Tony, é um dos melhores tarins do ano passado da NFL. E é um sim. cara que fica muito fora do radar mesmo. E tem dois caras que começaram a aparecer ano passado, um que tem que ter paciência para deixar desenvolver. Tyrande é isso, que é o Jace Sternberger, começou a aparecer ano Gosto passado. muito dele, gosto muito dele. E outro que é o Deguara, que começou o ano muito bem como um cara flexível para jogar tanto no backfield como recebendo bolas e em jogadas gimmick ali de play action para receber, que estava encaixando e machucou e saiu Uhum. e perdeu o ano. O que é que a gente tem com isso? A gente tem um grupo de recebedor, cara, que é um grupo de recebedor funcional. Não é um grupo de recebedor estelar. Acho, né? Um grupo de Uhum. recebedor estelar, inclusive, não ganha a NFL há muito tempo. Se você pegar aí, você não vai ver nenhum receiver nos últimos, sei lá quantos anos aí, não tem recebedor all pro, tá? Não tô falando de Pro que ganha Bowl. aquele prêmio Pro Bowl, não, porque isso não vale de É, nada, mas all pro pra não mim, tem all pro campeão da NFL. Então, o que você precisa, se você pegar aí os times que Tom Brady foi campeão, por exemplo, com o New England Patriots, pelo amor de Deus, em recebedor. sim. Recebedor hoje é uma coisa que precisa ser funcional. E o Green Bay Packers teve o melhor ataque da liga com um grupo de recebedores funcional e que agora recebe para mim o meu pique preferido do draft do Packers esse ano. Bom, a gente deu uma passada muito grande por essa questão, porque, como a gente falou, né? Escolher receiver meio que virou quase que uma tara, né? Da torcida, É, de muita gente da torcida e de muito jornalista, né? Me coloco, em alguns casos, nessa situação também. Mas sabe o que eu gosto? E eu gosto desses bate-papos, Cisneiros. Você falou do Deguara. E ano passado eu já tinha feito cobertura de draft, pra quem me segue há mais tempo ver isso. E o Deguara, ele tá fazendo exatamente o que eu imaginei que ele ia fazer e eu coloquei na análise dele. Um cara flex, que vai ser esse fullback tight end pros Packers. E é um modelo que a NFL tem pegado gosto pra posição de tight end é, atual, porque ele bloqueia muito bem, ele bloqueia razoável, recebe razoável, então você consegue usar ele da forma que você falou, de uma forma funcional.
né? Criativa. E o Heriberto também mandou. Não pode esquecer que o Aaron Jones recebe muito passe. Também não dá pra Não esquecer. só o Aaron Jones, que como o Jamal Williams ano passado recebia muito bem. Foi embora agora, Sim, né? Mas recebia também passe muito bem. E o Aaron Jones é uma grande. É um free agent. Aí, para quem fala que o Packers não assina free agent, teve 3 assinaturas de free agent ano passado que estão no top 1, 2 ou 3 das suas posições. David Bakhtiari, top 1 da sua posição, na minha opinião. Kenny Clark, top 1, 2 ou 3 da sua posição, na minha opinião. E o Aaron Jones, que aí é esse cara flexível também. É um grande sim, running back, mas também é super flexível para jogar em slot, para sair em movimentação de pré-jogada, sim. enfim. Aaron Jones que É, quase, quase parou em Miami nessa off-season. Bom, não, pelo mas amor de falando, Deus. falando da escolha em si, né? Na terceira rodada, a escolha número 85, o Green Bay Packers selecionou Amari Rodgers, wide receiver de Clemson. E assim, a classe de receivers esse ano ela era muito boa, assim, muito boa mesmo. E eu falei muitas vezes, vou sempre falar que quando a gente vai, enquanto a gente vai discutindo o draft, que se eu tivesse que atacar se eu tivesse duas prioridades, receiver e mais uma, seja qual fosse, eu ia atacar a outra primeiro, porque na terceira, quarta rodada eu ainda ia achar receiver bom. E o Amari Rodgers é um desses caras. Ele não é o mais explosivo, não é o cara dos highlights que empolgam a galera no college muito. Porém, ano passado, quando o Clemson não estava ali com um corpo de recebedores tão fortes, ele se destacou, ganhou espaço, mostrou que merecia uma chance na NFL. É um cara que pode retornar, ser um retornador também em potencial, a gente não pode esquecer disso. E é um cara que eu gosto muito. Pela altura que ele saiu, terceira rodada, eu acho que o preço ficou muito bom pelo Amari Rodgers. Com E, e, certeza. e ele entra, né, nesse aspecto que você falou, né, Cisneros? Não é um cara, talvez, de grande nome e tudo mais, mas é um jogador que vai ser funcional para esse ataque do Packers. O LaFleur, ele vem aí dessa nova escola de treinadores, né, que ali do Shanahan, que, enfim, veio lá de São Francisco, foi parte é parte dessa renovação criativa que trabalha muito com movimentação pré-snap, jogadores Uhum, flexíveis. Você vê Deebo Samuel cumprindo um papel interessante nesse ataque de São Francisco. Ele é movido pelo campo, ele pega snap, ele faz end around, né? Você vê que ano passado o Packers teve 2 caras ali. Começou fazendo isso com o Tyler Irving teve problemas ali de saúde, o Packers foi lá, pegou o Tavon Austin e começou a mexer o Tavon Austin pelo campo sim. e ser esse cara gimmick, esse gadget player que vai fazer essas jogadas com movimentação pré-snap, inclusive para se dar a bola para começar, para abrir no fundo do campo. Então, o LaFleur é dessa nova escola muito criativa pré-snap e que precisa de jogadores que saibam trabalhar as zonas rasas de campo com criatividade, encontrar buracos. E o Amari Rodgers é um cara exatamente assim. Ele vai cumprir esse papel de Deebo Samuel, Tyler Irving, Tavon Austin, e ele vai cumprir esse papel gadget aí, nesse ataque do Packers. E para isso, se você pegar o tape dele em Clemson, ele é perfeito. Ele cai como uma luva Sim. de verdade. E para mim é o pick que eu mais curti nesse draft do Packers. Eu tô louco para ver o que é que Matt LaFleur vai aprontar com essa arma aí na mão. Tá? Eu, Eu acho que vai ser bem legal. Adorei esse pick. eu gostei bastante dessa. Pra mim, a melhor foi o Josh Myers, mas a do Amari Rodgers também não fica muito atrás, porque é como você falou, né? É um outro cara que eu gosto. E até por questões de altura, tudo mais, não deve ser um cara pra você usar tanto na parte de fora do campo. Ele tem menos de 1,80. Então é um cara que você, como você falou, né? Você vai conseguir usar pra várias coisas dentro do seu ataque. Então é uma coisa muito legal. O Heriberto mandou, agora que a gente tem o Quadzilla, a.k.a. AJ Dillon, para correr com a bola, dá para mover o Aaron Jones um pouco mais pelo campo. E falou que o Amari Cooper deve fazer o papel do que o Tyler Irving teve no ano passado, assim como você falou, né? É, Isso, exatamente. Ele é um cara que ele consegue jogar slot receiver puro, ele consegue sair da slot e trabalhar rotas que um slot faz e conceitos que um slot faz, tá? Ele não vai ser restrito a ficar só correndo de um lado para o outro e fazendo
pré-snap e fazendo end around. Não, ele é um é como eu falei do Deebo Samuel, o paralelo é verdadeiro, apesar do Deebo Samuel sair com muito mais hype, sair com Sim. muito mais até potencial mesmo do college. Mas ele vai cumprir um papel interessante. O Matt LaFleur gosta muito de trabalhar o conceito mesh, por exemplo, tá? Sim. Mesh com duas rotas rasinhas aqui cruzando atrás, uma mais rasinha, um pouquinho mais fundo, cruzando ali a zona intermediária do campo, o centro do campo. Ele é perfeito para executar esse tipo de rota, esse tipo de coisa ali mais por baixo. Ele vai entrar nas formações. Eu entendo que ele vai cavar o lugar dele ali nas formações normais do Packers. Eu não sei se esse ano ainda, tá? Esse ano a gente tem ali gente mais experiente já e mais madura para assumir. Mas eu entendo que ele vai crescendo nesse papel como gadget player, em receiver heavy formations, com 4, 5 receivers, e aí a criatividade do LaFleur vai levar a Hum. gente em frente. E você Como, por consegue. exemplo, Não, pode o falar, pode Heriberto falar. estava falando aí do Quadzilla, do Dillon, tá? O Dillon e o Aaron Jones em campo ao mesmo tempo, beleza, tem dois running backs, mas a gente sabe que o Aaron Jones pode sair de recebedor a qualquer momento, pode sair na formação e fazer uma motion para receiver e ter a mesma habilidade de um recebedor de jogar fora. Então, isso é para confundir muito o personnel que a defesa pode jogar. Automaticamente, a defesa não pode colocar mais tanto linebacker ou gente pesada em campo. Ela precisa se preocupar em colocar jogadores mais híbridos e mais leves. E aí a gente pode o quê? Correr com a bola, bastante pesado no centro. Enfim, esse é o jogo de xadrez do futebol americano, que com essas peças flexíveis, dá para você fazer cada vez mais. Exatamente. Isso meio que até responde a pergunta que o Lourenço tinha mandado, que ele mandou: acham que ele vai ter um papel apenas de gadget ou pode aparecer sendo tão importante quanto o Lazar e o Valdez Scandling? Eu acho que é o seguinte: talvez no primeiro ano ele seja mais esse gadget, porque, pelo que o Cisneros falou, quem tá lá hoje tá mais pronto que ele para jogar, já conhece o playbook, já tem mais tempo com Aaron Rodgers. Mas isso não quer dizer que ele não vai ter um destaque. A gente sabe que esse ano os training camps voltam ao normal, a pré-temporada volta ao normal, então nunca se sabe se ele aparecer bem, se ele tiver boas repetições, se for um cara que de repente encaixar com o que o time quer, a proposta que o time tem para ele, pode funcionar bastante. O Heriberto falou que estão comparando muito ele com o Randall Cobb, aí também não sei, eu acho que nessa época de draft sempre existe comparações e comparações com. Mas é uma comparação justa. É uma Uhum, comparação justa. Porque, como eu falei, ele pode sair no slot. O Randall Cobb era um cara especialista em trabalhar o slot, em trabalhar o centro do campo. Ele consegue não só trabalhar a zona rasa, mas jogar na sim, aquela rota ali mais para o meio do campo, e trabalhar essa parte vertical no centro do campo também. uhum, O tape dele em Clemson é muito versátil. Tá? sim. É uma comparação justa. O Randall Cobb, lógico, também já chegou um pouquinho mais maduro, ele chega um pouquinho mais cru. E eu acho que nesse primeiro ano ele fica um pouquinho mais restrito mesmo a É. esse papel gadget. Mas eu sinto que a comparação aí é legal, é justa, assim. E não é nenhum problema ele ser esse gadget player, né? Porque talvez se você. É aquilo que a gente fala. Às vezes, se você expõe o calor a muita coisa, você tipo, expõe ele a muita coisa, talvez ele não vingue da forma como você quer. E aí a parte mental do cara talvez atrapalhe um pouco mais, que o cara vai estar mais preocupado. Se o cara botar na cabeça dele, por exemplo, ó, eu tenho esses 2, 3 trabalhos durante todo o jogo. O cara vai conseguir ter mais foco, mais atenção, teoricamente mais se esforçar mais para aquela função específica que ele tem que fazer. Mas dando continuidade aqui, na quarta e na quinta rodada foram 3 escolhas, para a gente também já ir passando mais essas escolhas de final. Na quarta Uhum, rodada, a escolha foi Royce Newman, guard tackle de Ole Miss. Na quinta rodada, o Tadarius Slater, defensive tackle da Flórida. E na 178, ainda na quinta rodada, o Shamar Jean Charles, cornerback de Appalachian State. Dos uhum. três, o que eu posso falar com mais propriedade é o Royce Newman. Foi um cara que eu assisti um pouco mais, é um jogador, é um cara que vem de uma faculdade que tá melhorando nos últimos anos, desde a chegada do Lane Kiffin. É um jogador para mim que. Eu não falo que é um diamante bruto, porque ele não é tão cru assim. Mas é um cara que todos os aspectos do jogo dele são
regulares ou bons, e tudo dá pra ser melhorado no jogo do Royce Newman. Então eu acho que é por isso que eu gosto da escolha. A altura talvez não seja ideal, poderia ter saído um pouco depois, mas dia 3 também já é muito do que o treinador gosta, de às vezes ele achar que o cara não vai estar disponível, porque, por exemplo, foi na 142 e depois o Packers só escolheu de novo na 173. Talvez na visão do GM e tudo mais, ele não fosse estar disponível. Então aí é o que você pegar um jogador que você gosta. O Shamar Jean Uhum. Charles de Appalachian State eu não vi nada. Eu vi um pouquinho hoje pra gente poder falar que o que eu vi que eu gosto no jogo dele é que ele é um cara que ele ataca bem a bola, bem instintivo. E do Tadarius Slater, gente, é aquele prospecto gordão, para usar uma assim, é um é um nose tackle, entendeu? Sim. Que o papel dele vai ser provavelmente tentar ajudar a defesa no jogo terrestre, que não tem sido o ideal Uhum. nos últimos anos, mas não é um cara assim que você vai ficar 45 minutos assistindo o jogo dele para entender o que ele pode te entregar. Não é um cara que entrega muito no pass rush, mas é um cara que pelo tamanho e pela forma como ele ataca a gap, ele te ajuda no jogo terrestre. Exato. Exatamente. Eu até não vou adicionar muito sobre o Royce Newman, porque o Royce Newman, como você falou, é um swing tackle, guard, ele vai ser aquele cara ali que a linha ofensiva do Packers tomou um baque com a perda do Linsley e com alguns outros, com essa reformulação da linha ofensiva que vai acontecer, mini reformulação, né? Mas o Tedarius Slayton e o Shemar Jean Charles, eles têm funções claríssimas, que Uhum, principalmente o Tedarius Slayton, tirar um pouquinho da carga que é do Kenny Clark, né? O Kenny Clark está sendo responsável por segurar o ponto de ataque em praticamente sempre que o Packers está em base ou precisa dele no meio da linha ali, e ainda uhum, rushar. Tá? Então o Tedarius Slayton vai ter esse papel de simplesmente segurar o ponto de ataque, não ser movido quando ele estiver em campo. Então é um cara que está sendo, se ele der certo, a ideia é que ele possa dividir com o Kenny Clark só a responsabilidade de manter a linha de scrimmage, a integridade da linha de sim, scrimmage do Packers, né? Não deixar a gente ter tanto push ou perder tanto push quanto a gente vinha perdendo ali na linha defensiva. Já o Shemar Jean Charles, eu entendo que vai ser um especialista em uh, special teams mesmo, sim. tá? Pelo menos no começo da carreira dele, e se tornar mais do que isso, já vai virar bastante lucro aí. É aquilo, né? Você escolhe um cara na quinta rodada, tem ali um aspecto 2 do jogo dele que você gosta, você fala, pô, tô investindo nesse cara pra ver se ele vira alguma coisa. Mas é uma coisa que Uhum. a gente sempre reforça. Nenhuma escolha de dia 3 pra mim, você vai virar e falar assim, nossa, mas que péssima escolha, tudo mais. A gente tem. Primeira, segunda e terceira rodada, eu sim, me sinto mais à vontade pra criticar. A terceiro dia, eu já fico tentando entender um pouco mais do encaixe do time. Por isso que eu falo, Royce Newman assim, ele tem pouco tape de guard, mas pelo que muitos analistas falam, fazendo um jabazinho, na entrevista que eu fiz com ele, muita gente perguntou sobre essa transição e ele falou que já estava trabalhando nisso. Então, às vezes, é um cara bom pra. A gente estava falando isso ontem na live do Browns, quando a gente falou do James Hudson de Cincinnati, é um cara bom pra você ter no elenco, entendeu? Um cara bom pra se desenvolver, pra numa situação ali que alguém se machucar, o cara pode entrar. E como o Heriberto falou, pô, um cara que vem de uma faculdade, de uma conferência forte, que é a ICC, entendeu? Então, pô, o cara jogou com Alabama, jogou contra Texas A&M, jogou contra faculdades fortes. Então é um cara que já encarou um nível de jogo alto e correspondeu na medida do possível, né? E o Lorenzo mandou. Acho que mesmo no terceiro dia, Corner consegue entrar numa rotação com certa facilidade. Se ele for para Miami, por exemplo, qualquer cara que é corner vai ter uns snap ali em campo porque a gente roda demais. Mas como o Cisneros até falou antes, né? As defesas elas têm que se montar tanto, não pode mais ter tantos caras pesados. A gente vê cada vez mais os times usando 5, 6 DBs em campo e tudo mais. Então você precisa ter profundidade no teu elenco e você precisa ter caras que às vezes, como a gente falou no caso do Amari Rodgers, caras que desempenham uma, duas funções, mas que façam elas com qualidade, né? Na sexta rodada, aí vieram mais duas escolhas que eu gosto bastante.
Na número 214, a equipe foi mais uma vez com linha ofensiva, atacou o Cole Van Lanen, guard de Wisconsin. E na 220, o Isaiah McDuffie, linebacker de Boston College. Eu vou aproveitar, vocês, né, pra fazer esse jabazinho. Ó. Lá no meu canal do YouTube, tem Vale 200 fazer mesmo, vale tem fazer, tá certo. 201 jogadores do último draft que eu entrevistei eles durante o Pro Day. Eu não lembro de cabeça quais desses caras que estão aqui eu falei, mas eu tenho certeza do o Royce Newman, o Isaiah McDuffie, acho que o Eric Stokes também. Enfim, tem 200 jogadores lá para vocês conferirem. Tem jogador do Packers, tem jogador de todos os times para dar uma olhada. Então, se você tá vindo aqui hoje pela primeira vez, entra lá no meu canal do YouTube que você consegue achar essa lista. E o Heriberto mandou que o Cole Van Lanen é menino de casa, né? Não vai ter que viajar muito, né? Já Isso, tá em Wisconsin. isso. Mas Exato, ele é da área, sempre foi torcedor do Packers de criança, é um pique de coração é pique ali, de que a coração. gente espera que dê certo. O Cole Van Allen é aquilo. Ele é guard, não vejo. Algumas pessoas falam que ele pode ser swing também pra jogar de tackle, não acho. Acho que ele. Ele jogou de tackle no college, mas não tem, É, provavelmente, na NFL não consegue não. entendeu? Eu acho que ele não tem velocidade pra jogar de tackle na NFL. Mas assim, como guard, sim, carreira sólida. é, Ele entra naquela minha lista que eu falo que quando eu vejo linha ofensiva, tem os caras que são muito bons, os caras bons, os caras ok e os caras ruins. O jogador, pra mim, quando ele é ok, se o Van Laden tivesse saído qualquer momento do terceiro dia, pra mim tava bom, porque é um jogador assim. O Wisconsin é uma faculdade que forma bons jogadores de linha ofensiva, a gente também tem que lembrar disso, a escola lá é muito boa para formar esse tipo de jogador. Então é um guard sólido, é um cara que a falta de velocidade dele talvez seja um problema na NFL, mas ele não jogando de tackle, isso dificilmente vai ser um problema. Tem um punch legal, mas o jogo dele é bem ok. E o Isaiah McDuffie é aquele linebackerzinho instintivo. Para mim é projeto de special teamer também, porque ele desenvolveu um certo papel desse em Boston College. Voltou de uma lesão em 2019, com uma temporada com mais de 100 tackles em 2020, então mostrou que tá mais que saudável. Mas é um cara que não tem o tamanho ideal de NFL. Então por isso eu imagino que ele tenha, pelo menos num primeiro momento, mais funções ali dentro do special team. Eu acho também, concordo aí com a avaliação de todos os dois. O McDuffie tem uma coisa interessante, né? Porque ele é aquele jogador que você pega ali por último por conta da atitude às vezes, né? Uhum. Ele é maluco assim por bola, ele tá onde ele é doido para estar onde a bola tá e você espera que ele jogue até mais do que o scout previa simplesmente por conta da vontade dele. Então ele é um cara é muito voluntarioso mesmo e Sim. que é bom pro locker, é bom para ter até no campo de treino, para animar a galera e melhorar o clima do time. Então, esse McDuffie eu gosto do pique e os piques ali eu tenho gostado muito dos piques de Boston College ultimamente. Sim. Boston College tem um programa muito sólido, então gostei dele. E Boston College, eu lembro porque eu falei muito disso quando o Miami draftou o Hunter Long. Boston College, Stanford, são programas que dificilmente brigam por título, vamos dizer assim, mas eles rodam sistemas que são muito parecidos com o Pro Style, né? Que a gente fala que tenta simular muito do que é o nível profissional. Então, às vezes o cara não tem tanto destaque individualmente, as estatísticas do cara não brilham, mas a adaptação dele pra NFL é boa. Então, ano passado, por exemplo, o A.J. Dillon era de Boston College, então foi um cara que chegou nos Isso. Packers e nesse comitê que a equipe já tinha, já fez um bom trabalho. O Hunter Long é um cara que as pessoas gostam mais do que eu, por exemplo, em Miami, mas é um cara que teoricamente já chega mais pronto, é menos coisa que você tem que trabalhar. E isso é bom, assim, talvez Isso é não. bom, Isso isso é é bom pra bom. caramba, porque você não precisa ficar pegando na mão do cara pra ensinar, às vezes, muita coisa. Porque Uhum. é o que a gente fala, às vezes o cara no college ele é tão bom em algum aspecto que o time não se preocupa em desenvolver o resto dele. E a gente já cansou de ver isso na NFL. Às vezes o cara, ele é muito bom fazendo A, B, mas o C do cara não é desenvolvido.
Então, esses caras de Boston College, Stanford, TCU, pra mim também é pouca gente fala de TCU e eu gosto muito de ver jogo de TCU. É, são bons exemplos de caras de dia 3 ou de dia 2 que chegam um pouco mais prontos pra NFL, não é em todos os casos, mas em alguns casos. E para fechar o draft dos Packers, Cisneros, veio uma escolha que pra mim é cara que vai brigar por um espacinho dentro do elenco, mas que vai depender muito do que ele entregar durante esses treinamentos, né? Que foi o Kylan Hill, running back de Mississippi State. Eu tinha visto praticamente nada dele até ele ser draftado. O que eu tenho de dúvida com ele ele poderia ter ido pro draft ano passado e decidiu voltar. E eu já cansei de falar para todo mundo que isso, para mim, no caso de running back, é uma bandeira amarela, porque eu ficaria mais de olho nesse cara. Porque se o cara volta pra faculdade, a menos que seja um cara que possa ser escolhido mais alto, e não parece ser o caso para um cara que joga em Mississippi State, eu fico meio ressabiado. Mas é um running back dessa nova NFL. Recebe bola, corre bem, entendeu? Não é o running back de uma velocidade, ele consegue arrancar bem quando ele consegue uma certa separação da linha ofensiva, né? Quando abre o espaço. A gente tem falado muito disso de caras que correm em uma velocidade, independente da situação. Ele é um cara que tem uma aceleração legal, mas é um running back meio que comum, né? Não sei se você vê ele diferente, mas é um cara que briga por um espaço no elenco. Eu sei que você falou que em primeiro, segundo, terceiro round a gente avalia se o cara é bom, é ruim e tal, mas esse pique aqui do Packers, eu vou chamar ele em termos de valor que eu acho que ele vai cumprir para o elenco do Packers, Uhum. em termos do que o papel que ele vai assumir e vai cumprir no elenco do Green Bay Packers, eu vou chamar ele de Steel aqui. Eu gostei muito desse pique aqui. O cara é da SEC, é a conferência mais competitiva do Do college, college. tá? E na SEC, ele foi segundo time All SEC em 2019. Ele teve aí, em 2019, mais de 1.500 jardas produzidas com 11 touchdowns. Só teve um fumble durante a carreira dele do college inteiro na SEC, inclusive jogando na SEC. E ele é o recordista, né, de Mississippi State. Uhum. Bicho, é muita coisa. Mississippi State é um dos programas hoje que não competem aí exatamente para ser campeão da SEC, mas Exatamente. joga lá. E o Packers acabou de perder Jamal Williams. Sim. Aí entra a parte que eu falei em o papel que ele vai cumprir no Green Bay Packers. Por quê? A gente sabe que a posição de running back é uma das posições que mais se lesionam na NFL. É uma Exato. posição complicada, é uma posição difícil. E lesão de running back é aquela lesão que tira o cara, às vezes, por 4, 6 semanas, quando não é da temporada, e aí prejudica o time. E esse cara, ele não vai brigar para ser titular, pelo Não. menos não agora, né? Mas não vai brigar para ser titular. Mas ele tá ali como uma segurança, uma manta ali de segurança pro Packers, para mim, se o Packers perder o Dillon é, ou Aaron Jones. Foi até o que Porque O Heriberto mandou. Vai ser o running back para usar quando um dos principais estiver baqueado. Isso, tá entendendo? Então Uhum. ele vai estar ali como rede de segurança para essa nossa dupla, que é uma dupla fantástica, uma dupla incrível, mas é a rede de segurança. Então você no sétimo round conseguir um cara que recebe bola, corre duro, protege a bola e produziu na conferência mais competitiva, números históricos, e foi segundo time All SEC em 2019, é ruim você pegar ele como seu Não. último pick do draft? De jeito nenhum. Para mim é estilo mesmo. É E, estilo mesmo. Você tá cumprindo ali um need, porque você precisava de um terceiro running back com um cara extremamente competente, que joga all around mesmo, sim. um futebol americano fundamentalmente completinho, completinho, bonitinho, e tá com essa segurança ali. E eu ia até falar, né? Depois do draft tem undrafted free agents e tudo mais. Eu falo assim, mas podia ter ido atrás dele depois. Tudo mais. Mas se você às vezes deixa ele ir pra undrafted free agents, ele pode É. escolher um time talvez que tenha ali menos running back, menos competição, ou algum time que ele vai sentir que vai ter mais carregada, né? Mas só como eu falei, é uma escolha de sétima rodada que pra mim ele vai brigar por um espaço no elenco.
E é isso, sabe? Mais uma vez, esse ano tudo lá nos Estados Unidos, tudo já está voltando ao normal. Então tá tendo os rookie minicamps, tá rolando os treinos. Como é que fala? Não é voluntário. É voluntário, né? Que os caras. São os. Não, para os rookies eu acho que é mandatório. Para os rookies eu acho que esse treino que tá rolando agora é mandatório. Então, mas assim, o que eu tô tentando dizer é que assim, está voltando ao normal. Todas essas coisas, Isso, elas não isso. aconteceram ano passado. Não teve os rookie minicamps, não teve esses primeiros treinos da temporada. Vai rolar o training camp normal, entendeu? A gente vai ter os times fazendo os treinos coletivos. A gente viu que Tampa Bay e Tennessee, por exemplo, já confirmaram que vão fazer treino coletivo junto. Então, são boas janelas de oportunidade para o cara mostrar o espaço dele dentro do elenco. E só pra gente fechar, Cisneus, que a gente já tá chegando aqui perto da nossa 1 hora, na Undrafted Free Agency, eu não vou virar pra você e falar nome a nome pra gente discutir, porque também não tem como. Tem uns caras ali que eu não conhecia nem o nome. Mas, passando por cima, a equipe trouxe Bailey Gantler, wide receiver, Carlo Kemp, defensive line, Christian Upoff, safety, Coy Cronk, linha ofensiva, Jack Heflin, linha defensiva, Jacob Capra, linha ofensiva e o John Dietzen, linha ofensiva. Algum desses caras te chamou a atenção por algum motivo? Eu vou dizer porque o Bailey Gator chamou minha atenção, além do óbvio dele ser um recebedor, né? Um recebedor no Packers, a galera entra em polvorosa. Mas é porque ele é de San José State. E o Packers já teve recentemente um recebedor aqui de San José State que fez um, um bom histórico no time. Foi James Jones. Ele saiu de San José State. Então o James Jones aí pode ter o seu substituto de San José State no Green Bay Packers agora. Mas foi a única coisa que eu liguei de paralelo mesmo. Até porque ele tem aí 6'0", o James Jones também tem um tamanho parecido em 6'0" e 1,88, junto com o James Jones tendo 1,80, na verdade, 188 quilos libras, com o James Jones tendo mais ou menos a mesma coisa em peso também. São jogadores ali paralelos da mesma faculdade, mas foi a única curiosidade que eu encontrei nessa lista aí. Bom, para eu falar de alguém, o John Jetson, que é interior linha ofensiva de Wisconsin, é o cara que eu vi muito pouca coisa, mas pra mim é daquele bolo de caras que você chama pra fechar o elenco e ver se vinga. O Carlo Kemp é de Michigan, então é escola grande, é outra escola que simula muito do nível profissional por conta do Harbaugh e tudo mais. Então talvez seja um cara que ganhe algum destaque durante o período de treinamentos. Mas assim, nenhum jogador muito fora da curva, né? Vamos dizer assim. Mais uma vez, a equipe do Packers é uma equipe que chegou na final da NFC, então não é uma equipe que precisava atirar para todo lado, né, para trazer jogador. Para falar a verdade, acho que tirando o Stokes, que eu não sou o maior fã do mundo do jogador, eu talvez fosse com corner, mas teria escolhido outro cara, como por exemplo o Asante de Florida State. Eu gostei muito do draft dos Packers, porque assim, Myers pra mim é necessidade, bom jogador, altura certa. A Mario Rodgers, como você falou, é um cara que já pode ser um gadget player hoje, mas tem teto pra ser mais que isso. O Royce Newman é um bom swing tackle pra você usar de forma mais versátil dentro da sua L. E os caras que vieram ali depois são todos os caras que podem complementar o jogo de pequenas formas. É, Uhum. mas, então, pra gente agora encerrar de vez, Lucas, queria primeiro te agradecer que você participou aqui comigo. Mais uma vez, pra quem não sabe, o Lucas foi meu treinador na época que eu jogava futebol americano. Foi o cara que me tirou da linha ofensiva pra jogar de fullback, depois que eu voltei da minha cirurgia do joelho. Que falou: Eu sei que você gosta de dar porrada, mas você tá muito magro, então eu tive que sair da linha ofensiva na época. É, Mas, pô, Lucas, obrigado de novo que você tá aqui. Mais uma vez, pode deixar suas redes sociais, o trabalho lá do No Huddle pra galera conferir. E quem sabe você não volta aqui uma próxima pra gente falar de Packers de novo. Vamos que vamos, tô aqui quando você quiser. Fico honrado com o convite.
Sinceramente, novamente quero sublinhar aí o quanto eu tô admirando o teu trabalho, galera. Quem não viu ainda, ou quem ainda não viu todas as entrevistas que tem no YouTube aí do Ornelas, acessa lá, assiste, porque é muito legal. Vocês têm um cara aqui do Brasil produzindo conteúdo que eu vou aqui, não é sem falsa, não é rasgando seda de graça não, tá, Pode Ornelas? rasgar, não tem problema não. Tem uma galera de fora que vocês acompanham, que fala bobagem, velho, e que não faz o trabalho que esse cara aqui tá fazendo. Então, ele tá fazendo entrevista com coach, head coach, jogador que foi draftado pra caramba. Outro dia você botou os números lá da galera que você entrevistou, quase todo mundo aí draftado. Eh, bicho, Me eh, surpreendeu, eu não vou mentir pra você. É... trabalhão, velho, você tá indo atrás do negócio, tá? Então, vão lá, sigam o cara, sigam o YouTube dele, assistam os vídeos e engajem pra caramba, porque o trampo dele tá merecendo pra caramba. E eu tô aqui de pitaqueiro no Huddle, no canal No Huddle. Se vocês quiserem aí, me procurem no Twitter, é essa arroba aí de baixo que vocês estão vendo. No canal No Huddle eu faço análise de jogadores, de tática. Eu tento trazer essa visão mais de quem já foi envolvido com a parte tática de treinador de futebol americano. Uhum. Eh, e, cara, foi um prazer trabalhar contigo lá no Storm. É um É prazer isso. estar aqui. Estarei aqui novamente quando precisar. Quero mandar um abraço aí pro Heriberto, que participou bastante do Sim. chat. É outro cara que eu também tive uma honra de poder trabalhar junto lá no Storm. Um grande eh, espírito de atleta, que é daqueles caras que, assim, é um prazer mesmo de poder ter sido parte do mesmo time que ele. E para todo mundo que está assistindo aí hoje, muito obrigado também pela audiência, por baterem esse papo com a gente aí no chat e por falar de futebol americano, que é uma diversão animal quando a gente conversa sobre futebol americano nesse nível aqui. Então, abração para todo mundo. É isso, pra agradecer o Heriberto que mandou um donatezinho aí agora no final da live. Obrigado, Beto. Participou, falei pra ele, falei, mano, hoje é Packers, então você tem que estar participando lá, que é a sua chance de falar bem ou falar mal. E obrigado que ele mandou trabalho sério, sem sensacionalismo pra ganhar clique. É isso, rapaziada. A gente sempre fala. Que isso? Ó, agradeceu, ó, pra gente tá fechando a live, ó. Bart Star se inscreveu, deu Prime. Que isso, Fui rapaziada. eu mesmo, Ornelas. Ah, É olha a surpresa de só. final de Olha é a só. surpresa de final de live aqui, velho. Não, e Prime ainda, é do ainda, homem. e ainda vou com o nome ainda, que não... Bom, obrigado, agradeço ainda. Agora, mais do que nunca, vai ser convidado para vir aqui de novo. Mas, gente, Tá merecendo muito mais do que isso, velho. obrigada. Mas, gente, mais uma vez, para quem ainda não conhece, o perfil do Cisneiros tá aí para vocês seguirem. O No Huddle também, os caras fazem um trabalho sensacional. Para quem não segue lá no Twitter e no YouTube, tem análise de bastante jogador. Para quem gosta de consumir a parte mais técnica, eu acho que é fundamental. A gente sabe que tem muita gente que às vezes quer entender e tem pouco conteúdo em português falando disso. Os caras fazem um trabalho muito bom analisando isso. E Cisneiros, ó, eu já ia te dispensar, mas o Heriberto mandou. Pergunta final pro Cisneiros. Aaron Rodgers fica? Fica, fica, Esse ano fica. fica, esse Não, ano fica. não, ele fica aí esse ano, fica tranquilo aí, tem muito sensacionalismo envolvido na parada. Ele tá chateado sim, mas O ti- assim, tem mais subníveis para esse Sim. negócio aí, isso é coisa de TTT NFL. O Ele time, tem um o time contrato, nessa situação e ele viajando pro Havaí. É isso? é, o time nessa situação, qualquer situação, Não, eu sei, time eu tô duas brincando. vezes, não, eu sei, time duas vezes finalista do NFC, o cara vai correr dessa oinha, como dizem lá, como a gente diz lá em Recife, vai perder essa oinha, time prontinho, arrumadinho, bonitinho, com um treinador que ele ama, vai ficar em Green Bay sim, leva a Shailene Woodley pra lá e vamos curtir essa temporada 2021 que o Pecão vem forte. Forte. Bom, Lucas, obrigado. Eu vou trocar para nossa tela agora de abertura novamente, comigo no solo. Até uma próxima. De verdade, você vai ser mais convidado. Talvez antes da temporada eu faça algumas análises em vídeo. E aí eu vou chamar você, vou chamar o Luiz também pra gente poder bater esse papo mais técnico com a galera, que eu vi que a galera gosta. Então, brigadão mesmo. E a gente se vê numa próxima. E Tamo junto, tamo junto. bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Fechamos a nossa live hoje falando do Green Bay Packers. Mais uma vez, se você quiser ajudar aqui o canal, você pode seguir o canal, você pode dar sub, assim como o Cisneiros fez agora no final da live. Pode dar o donate, como o Beto também fez.
Existem diversas formas de ajudar o canal também. Só de você estar assistindo também, eu já agradeço, pra falar a verdade. É muito legal ver a galera acompanhando. Ainda mais porque a gente tá fazendo live todo dia, analisando time por time. E amanhã, pra gente fechar, a gente vai falar do Jacksonville Jaguars, com o Pedro Matsunaga lá do The Information. A gente vai falar bastante sobre Sunshine. A gente vai meter pau em Travis Etienne, sim. Já deixo isso avisado, não vai ter choro nem vela pra escolha número 25. E pra gente fechar, mais uma vez, a nossa live tem o apoio da Fanatic Sport Nation. Então, se você entrar lá no site deles e achar algum produto que você quiser, gostar, é só você usar o cupom Ornelas. Tem seus 10% de desconto também ali. Pode parcelar em 12 vezes, fica mais barato que uma garrafa de Coca-Cola. Tá, vai demorar um ano pra pagar? Vai, mas se você paga menos que uma garrafa de Coca-Cola por mês. E é isso, galera. Bom, obrigado por. Tem o Godgers na Fnatic, inclusive é uma das imagens que aparece aqui. E bom, eu vou fechando por aqui. Eu vou aproveitar hoje, para quem não conhece, a galera do Do Your Job Podcast, que é uma coisa voltada para a equipe do New England Patriots. Eles estão fazendo live agora, então eu vou fazer o raid lá pro pessoal. Para quem não conhece, pode conferir o trabalho deles, que é bem legal. O Barandas esteve aqui para falar de Patriots com a gente. Chega lá, chega mandando que veio da live do Ornelas pro pessoal. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Pô, você tem desconto em uma Fechamos, porrada bonitão. de coisa na Amazon.